É tempo de sarar, de reviver. Oi, para você que me acompanha, aqui é Alex Cavalcante, e esse é nosso podcast de saúde mental integral, a saúde biopsicossocial. E no episódio de hoje eu quero trazer algumas informações importantes para aumentar o seu conhecimento através de uma síndrome pouco conhecida por quem não a experimentou e por vezes muito falada, a síndrome do ninho vazio, que na verdade é uma sensação psicológica de uma solidão, de um pesar que pais ou responsáveis sentem quando os filhos começam a sair de casa pela primeira vez, quando eles vão morar sozinhos, ou de repente um passeio longe, a faculdade também, bem comum, e outras questões que apresentam sintomologias que não são, de certa forma, considerada uma condição clínica, mas por não ser interpretável por todos os sentidos, ela é uma síndrome. E nesse sentido eu trago para você alguns desses que são sintomas ainda que não clínicos ou crônicos sobre esse comportamento dos pais dentro de casa, nessa saudade que literalmente reverbera. Talvez alguns conseguem administrar e atravessar esse momento, outros pais, por sua vez, têm uma profunda dificuldade, levando sim a quadros crônicos num pesar aí de mais de 24 a 36 meses. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A princípio, quais são os sintomas dessa síndrome do ninho vazio que você pode já perceber pelo próprio nome? Vamos trazer aqui algumas palavras. Há uma certa melancolia envolvida no processo, a depressão, a tristeza envolve. Pessoas que alegam também dizem sentir um pouco de raiva, uma certa irritabilidade, e é normal acompanhar dois distúrbios: o distúrbio do sono e o distúrbio alimentar. Quando a gente fala o distúrbio, é a não regularidade do fator alimentação, seja ele qualitativo ou quantitativo também. E uma questão que eu tenho percebido, e atendendo aos pacientes aqui no consultório que atravessam esse momento, é a diminuição de libido também. Naturalmente, no processo, o relacionamento sexual e o relacionamento de pulsão de vida, né, para a psicanálise, o conceito de libido ele é amplo, ele entra em aspectos onde a gente menos imagina, como por exemplo o ato de escrever, de fazer, de ler, de ter, buscar, tudo isso, a diminuição do libido começa a comprometer. Mas a grande pergunta é: quando é que esse ninho fica vazio, Alex? A síndrome do ninho vazio ela é caracterizada pela saída do filho na casa dos pais, cuja vida era estruturada, bastante organizada, numa certa educação, e de repente a vida passa a ter um sentido comprometido nesse sentido do tempo, né? O tempo vai passando, a gente tem ali quase 2 décadas, até mais, envolvendo na criação de filhos para alguns, e de repente aquela tarefa ela acaba, né? Ou ela diminui, ou ela vai para um parcial, né? Quando o filho vai para o exterior, a limitação fica apenas nos conceitos de videoconferência e uma mensagem aqui, outra acolá. Mas quando é um filho que está realmente saindo de casa para estudos, você ainda consegue administrar em um momento ou outro, dependendo da distância, essa síndrome. E eu estou gravando esse vídeo e esse podcast aqui para você que está me ouvindo, um conteúdo muito especial, porque tem mulheres que perguntam o que fazer com essa síndrome, Alex. Dói no meu coração. O que a gente faz? Eu tenho 3 dicas para você. A primeira: você e o cônjuge, se possível, precisam estar se apoiando conjuntamente. Sabe o que é se apoiar, gente? É um estar encostado no outro. Encostado, estar perto. É natural que os casamentos, eles ou entram pelo ralo, literalmente, ou eles vão se reconstruindo, criando laços que nunca foram construídos, descobrindo coisas que não eram até um certo ponto descobertas. Quando tem filhos menores, o cônjuge consegue introduzir essa outra criança no processo, né? E isso tudo é feito com o apoio mútuo do cônjuge. Isso é muito importante para quem tem um relacionamento estável
ou vamos dizer, um relacionamento conjugal, propriamente dito, né? No senso comum, isso ajuda. O segundo passo que você pode aí buscar é esse, de tentar utilizar esse tempo para fortalecer, não só se apoiar, mas fortalecer e aquecer o relacionamento. De repente isso pode ser algo também envolvendo casais, mas o reaquecer o relacionamento é uma das coisas que eu mais tenho percebido e lido também. Agora tem uma terceira questão que pode ser muito interessante para aqueles que estão sem um relacionamento ativo. Buscar novos interesses. Muitos pais relatam a psicólogos que eles acabam se sentindo muito sozinhos depois que os filhos saem de casa e eles não conseguem mais fazer nada. E aí os deveres domésticos, todas essas questões vão perdendo sentido. E é por isso que precisa se buscar eventos para a vida e mostrar para o filho como é que se faz quando ele for viver a síndrome do ninho vazio, ou não a síndrome, mas o que fazer quando os filhos saem de casa, né? Isso é muito importante a gente não perder de vista o alto interesse, a capacidade de produzir alguma coisa. E aí quando o filho sai do ninho, como é que é isso? Eu estou com dúvida então se ele saiu ou ele não saiu. Quando os filhos crescem, saem de casa, vai surgindo esse sentimento, a tristeza, o desamparo, a insegurança, e essa síndrome, ela é causada exatamente quando os pais perdem o sentido do dia, né? Então meu dia começa a ter sentido e o meu filho está ausente, perceba se por acaso não é a ausência do garoto, da garota, no seu contexto, né, na sua rotina. E aí uma energia muito importante pode ser dedicada para replanejar atividades do seu interesse. Porque, contrário a isso, o fenômeno do ninho cheio, que é muito difícil para algumas famílias que tiveram a sua vida repleta de crianças, de jovens, de adultos, né? Imagine esse fenômeno do ninho cheio, que ele vai até adultos jovens. Os adultos ficam em casa, né? E aí você tem o que a gente chama de ninho cheio. É quando o adulto jovem continua residindo com a família de origem, né? E ele não se desvincula nem afetivamente, ele não se desvincula nem financeiramente dos seus genitores. Ele não tem uma independência e nem tem previsibilidade disso. Muitas vezes por conta dos pais, que literalmente colocam as asas e não deixam sair, e isso é uma frequência cada vez maior na nossa sociedade, né? Então há essa síndrome do ninho cheio também, onde há um desregular dos genitores de superproteção, ou do filho mesmo, né? Eu tenho atendido inclusive alguns pacientes nesse sentido, e geralmente procurado por pais, né, que não sabem muito bem o que fazer porque a mãe superprotege. Então há uma certa inclinação nesse aspecto. E há sessões de psicoterapia que podem ajudar, que podem dar clareza, e você vai percebendo, à medida que a manifestação das irregularidades vão se prontificando, vão se colocando aí diante dessa família. Então, outras síndromes, como a síndrome do impostor também, que foi comentada inclusive na última live que eu fiz, é uma das que estão permeando ao redor da síndrome do ninho vazio, que é o tema aqui desse nosso conteúdo, dessa nossa aula. Então, se você sente, é só uma passeada aqui para você que me perguntou, se você sente que constantemente o que você faz não é bom, né, você pode ter essa síndrome que a gente chama de síndrome do impostor. É um termo psicológico que descreve sempre um padrão comportamental de uma pessoa que duvida das suas realizações, que tem medo persistente de ser imposto ou de ser colocado como fraude, como incompetente, né? Esse medo é uma síndrome do impostor. Ela está sempre marcando o medo como se fosse, de fato, alguém que estivesse infringindo a lei ou fazendo alguma coisa do tipo. Então essas três têm uma certa ligação, entretanto esta está muito mais diretamente ligada ao eu, né? Não ao conceito familiar. Então sempre que eu falo síndrome, vamos lembrar que a síndrome ela é precisamente esse conjunto de sinais, esse conjunto de sintomas que a gente consegue observar em vários processos que são patológicos, né? E que são diferentes e sem uma causa muito específica, ou seja, não há uma causa bioquímica para isso acontecer, mas ela acontece, ela é diferente, né?
ela chega a ser patológica, né? E por ser patológica, ela manifesta de alguma forma um certo cuidado, uma certa atenção. Sempre que eu falo também de patológico, eu estou me relacionando ao que é mórbido, ao que é doentio, ao que é estranho, né? Então tem uma certa definição no ramo da biologia e da medicina que dedica-se que a patologia é sempre essa análise, esse estudo, né? Seja dos órgãos, seja de hormônios, de fluidos, e aí esse diagnóstico de doença, ela vai sendo manifestada por ser diferente de um padrão estipulado, não necessariamente estipulado, mas um padrão percebido na sua cultura, percebido no seu contexto. Tudo isso deve ser considerado. Por isso que nem tudo que é estranho é uma síndrome. A síndrome ela precisa fazer mal a si, né? A síndrome precisa ter prejuízo social. A síndrome precisa ter prejuízo não só social, como também prejuízo fisiológico, nos aspectos do sono, do comer. Então, tem muitas definições para o termo de patologia, mas a patologia em si ela está dentro dessa síndrome, né? Desse conjunto de sintomas não explicáveis ou não percebíveis matematicamente, fisicamente, quimicamente no indivíduo. Mas ela acontece. Então a gente percebe que o indivíduo apresenta uma certa privação de prazeres físicos, emocionais. A vida não está na sua plenitude, na sua felicidade. Então, nesse aspecto, pessoal, eu queria finalizar dizendo para vocês que a síndrome, essa síndrome do ninho vazio, ela tem, dentre tantas questões, um desafio de como lidar com os filhos, né, na ausência dos filhos. Então, talvez você precisa rever então o que aconteceu antes, se você está ouvindo isso e ainda não tem o seu filho ou a sua filha, né, saindo de casa. Esteja presente, para que um dia você não se cobre tanto. As pessoas que têm uma certa presença com os filhos dizem que não, eu não sinto, porque eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor, né? Eu organizei sempre eventos em família, as nossas refeições foram na mesa, nós sempre mantivemos a nossa família unida, as origens foi sempre respeitada, né? Nós tivemos sempre troca de presentes aqui, eu dei palavras aos meus filhos, e aí talvez essas atividades vão ajudar, né, para você lidar com essa sensação de saudade. Eu tenho aqui algumas dicas, eu preparei 5 dicas para entregar para você sobre como você vai, finalizando esse conteúdo, melhorar essa saudade exacerbada, né, dos filhos que se foram, que se ausentaram por um tempo. Eu acho que você pode incluir, primeiro, acho que uma coisa muito importante aqui, você pode ver a vida por um outro prisma. Então, que tal programar uma viagem, fazer uma viagem, ver o mundo e reconhecer que o mundo é grande sim e que a gente coloca os filhos no mundo para que eles possam partir para o mundo de uma maneira mais livre, de uma maneira mais preparada pelos pais. E talvez se você não fez isso, faça as suas intercessões pelos seus filhos. É importante dedicar um tempo disso, tá? Mas as viagens, as programações, elas podem ser muito bem-vindas nesse sentido. Vai abrir um prisma, vai abrir o olhar, a visão. Outra coisa legal, procure uma literatura sobre o tema, tenha sempre um livro na sua cabeceira. Seja ele um livro focado nos aspectos desse tema especificamente, ou de repente de um outro assunto que você gosta. O importante é ter gosto, mas que não seja algo que recalque. Essa é uma dica importante. Você não pode simplesmente dizer, não, eu não estou sentindo nada, sentindo algo, tá? Isso pode trazer mais patologias para o aspecto psíquico. O recalque, essa coisa de esconder, de guardar a dor e não manifestá-la, pode trazer consequências, inclusive, psicossomáticas. E isso vai, de certa forma, prejudicar um pouco o seu andamento nesse processo. E outra coisa, deixe aflorar a sua arte. É muito comum pacientes se descobrirem ou redescobrirem depois da partida dos filhos, com a natureza, com pintura, com música, com artesanato. Que tal? Experimentar um pouco da cozinha também, mas não é essa cozinha do dia a dia que te faz lembrar de alimentar os filhos. Algo mais artístico mesmo. Eu me refiro a um trabalho especificamente dedicado na questão artística, lúdica, para que você manifeste traços, cores, formas. Isso pode ajudar você. Atividade física é a quarta recomendação que eu trago para você. Atividade física libera
neurotransmissores importantes, muito essenciais. Você vai trabalhar a acetilcolina, você vai trabalhar os níveis de serotonina, né, uma dinâmica bacana para que você possa ter neurotransmissores, como a própria dopamina de motivação, mas isso precisa ser estimulado com todas essas questões que eu falei anteriormente. E por fim, que tal se preparar para ficar diferente? Faça uma dieta legal à base de plantas, como eu sempre tenho dito nos nossos canais. Trabalhe bastante a sua alimentação para que você possa buscar um ideal de corpo, um ideal seu de pensamento, né? Tudo é possível, a gente sabe disso quando a gente disciplina. Então coloque uma meta para você chegar. Eu quero me tornar alguém dessa forma. E aí você vai atrás disso, seja no intelecto, seja na questão da alimentação, que é o que eu estou sugerindo aqui. E você pode ter uma mudança radical na sua vida com essa prática de exercícios, com essa questão alimentar e os aspectos biopsicossociais que eu trouxe para você aqui. Ok? Eu quero que você perceba que quando o filho cria asa, você precisa lembrar que quem deu asas foi você. Talvez o mundo deu alguma coisa de vento, mas as asas dos nossos filhos são dadas por nós. Eu tenho uma frase, uma máxima que eu andei lendo outro dia que eu achei super bacana. Bendito aqueles que conseguem dar asas aos seus filhos e raízes. É um provérbio muito importante para a gente lembrar. Existe um lugar, né, onde a gente nasce, onde a gente aprende a língua, onde a gente descobre os nossos antepassados, como eles superavam seus problemas, e em um dado momento a gente passa a ser responsável por esse lugar e a gerar novas pessoas, né, gerar novos indivíduos em cima desse sentido. Então pense sobre isso. Vai ser um tempo super especial ter você nessa dinâmica de saúde mental integral, buscando sempre a saúde trina, biopsicossocial. Ok? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso podcast sobre o ninho vazio e algumas nuances envolvidas nessa síndrome. E talvez você não chegou no estágio de síndrome, mas está sofrendo um pouquinho, tem uma saudade excessiva. Faça isso, reveja, comente, coloque suas observações. Aqui é generosidade em forma de palavras para você aumentar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Eu sou Alex Cavalcante, fico à sua disposição se você desejar atendimento. Nós temos os nossos links aqui com muita coisa legal. Tem cursos, tem as mentorias clínicas que nós fazemos, as consultas em neurobiopsicossocial, nós temos as sessões em psicoterapia também, tudo para ajudar você e você ir além. Faça a sua parte. As 3 causas de doença no mundo, você já sabe, é o desconhecimento, a impossibilidade e a desobediência. Vença essas 3 etapas e você vai ter, com certeza, uma vida digna de alguém que nasceu para viver, para ser feliz, para inspirar outras pessoas a isso também. Até a próxima. Paz e bem. Oi, para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.